Eu quero trazer ao coração dos irmãos uma mensagem que está no livro de Josué, capítulo 7, e o versículo 1. Eu acredito que alguns de vocês já conheçam essa história. Fala da derrota numa cidade chamada Ai. E também nesse mesmo texto, se você olhar um pouquinho antes, capítulo 6, você vai encontrar a vitória de Israel através do seu soldado mais forte que tinha, chamado Josué, um homem de Deus, que era o substituto de Moisés. Ele venceu Jericó. E agora ele encontra um problemão para enfrentar na cidade de Ai. E no meio dessa história vai aparecer um homem chamado Acã. E eu quero ler com vocês e queria que os irmãos estivessem atentos àquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas sagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens a de Jericó, melhor dizendo, a Ai, que fica perto de Bet-Aven, leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e vejam a região. Os homens subiram e espiaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envia uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga. Chegaram a matar cerca de 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as suas autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobriram de terra a cabeça e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus, nos destruir? Antes nos contentássemos continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer: Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, os cercarão e os eliminarão, o nosso nome será eliminado da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Ó Senhor, disse, melhor dizendo, o Senhor disse a Josué: levanta-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto dos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores das suas destruições. Não estarei mais com vocês, diz o Senhor, se não destruíres do meio de vós o que foi consagrado à destruição. Vá e santifique o povo. Diga-lhes: santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas e destruição no meio de vós, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem do meio de vós. Quem está me entendendo diz amém. Esse texto que nós lemos foi bem explícito, né? A história é muito bem detalhada aqui no livro de Josué. Em resumo, o povo começou a perder a guerra
e eles não sabiam o que estavam causando aquilo. Josué reúne com os anciãos, com os seus chefes, com os seus líderes, e eles tomam uma decisão de interrogar ao Senhor qual era o motivo da derrota. E a palavra diz que eles colocam em causa, inclusive, o nome do Senhor, dizendo: o que os inimigos, o que os amorreus, o que o povo, a gente dessa terra dirá a respeito de ti, sabendo que o seu povo foi derrotado por eles, e que o nome do teu povo será totalmente arraigado, será totalmente tirado da terra. E Deus agora exorta Josué, chamando a sua atenção, dizendo: por que o seu coração se abateu? Por que você, em outras palavras, não me perguntou por que eu permiti que vocês perdessem a guerra? Então Deus começa a contar para ele que havia anátema. O anátema era algo que Deus havia, algo sagrado que Deus havia amaldiçoado, que não servia diante dos olhos do Senhor, e que o povo mantinha como uma estimação no meio deles. E isso fez não com que a cidade de Ai ganhasse de Josué, mas fez com que o Senhor afastasse, tirasse a sua mão abençoadora, e automaticamente um número muito menor de guerreiros conseguiram vencer os 3.000, matando cerca de 36 soldados do povo de Israel. A Bíblia conta que quando aquela notícia chegou para Israel, o coração do povo se derreteu como água. Eles se derramaram em desespero, em tristeza, porque eles sabiam que qualquer pessoa que perde a proteção do Senhor, que perde a bênção de Deus, por mais que aparenta ter força, ele será derrotado. Quem está me ouvindo? Então, a Bíblia nos conta nessa história, que naquela hora que a notícia chegou para o povo, que eles haviam perdido a batalha por tão poucos homens, eu acredito que no coração deles deva ter vindo um pensamento da seguinte maneira: o que nós vamos fazer então a partir de agora? Se com 3.000 homens nós fomos derrotados, tão poucas pessoas conseguiram nos vencer, quando nós enfrentarmos um exército maior, nós seremos totalmente aniquilados, nós seremos totalmente destruídos. E agora, Josué joga o seu rosto em terra, coloca a terra na sua cabeça, rasga as suas vestes e pergunta ao Senhor: o que será de nós a partir de agora? Eles vão mesmo eliminar o nosso nome da terra? Eles vão mesmo ser conhecidos como o povo que destruiu Israel? E Deus disse: não, vocês por alguns momentos perderam a minha proteção. E Deus então dá um motivo, dizendo: porque no meio de vós há um que está cometendo pecado contra mim, e por causa disso todos vocês estão pagando o preço da derrota. Eu gostaria de que você prestasse bastante atenção naquilo que Deus colocou no meu coração para pregar essa noite. Analisando a nossa situação atual, não só da Igreja Moriá, mas de um contexto geral de todas, eu posso afirmar isso, das igrejas evangélicas atuais, sinceramente, nós temos vivido um tempo de muita tristeza. As televisões, através dos seus programas chamados programas evangélicos, eles se tornaram um lugar de comercialização de vinho, de óleo, de milagres, de quem é que fala mais bonito, e o povo que era no passado chamado de povo de Deus, se tornou propriedade dos chamados sacerdotes. Os homens que hoje pregam nas televisões, em nome do Senhor, eles usam que aquele povo, essa frase, dizendo: esse é o meu povo. Enquanto na época de Israel, no tempo de Israel, quando Deus elegeu o seu povo e depois a sua igreja, ele chamava o povo de meu povo, e ninguém tinha o direito de tocar ou de dizer que era possessão sua, porque eles eram propriedades exclusivas do Senhor. Os irmãos estão me ouvindo? Amém?
Há uma pergunta que surge baseado no que nossos olhos têm visto na atualidade. A pergunta é: o que será da igreja daqui a 10 anos? Onde estarão os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos velhos? Os membros, os irmãos, os sacerdotes, os cantores, ministros? O que será da igreja daqui a 10 anos se a coisa continuar do jeito que está? Se continuar caminhando para o lugar, para o destino, escute isso por favor, que eles estão indo, o que será da igreja do Senhor Jesus na face da terra? Hoje tem sido difícil dizer que é crente, muito menos pastor. Porque as pessoas que, escute Moriá, por favor, não converse com ninguém, que compõem um grupo chamado igreja, estão juntos denegrindo o nome do próprio Senhor Jesus. Como? Com as suas atitudes, com a sua maneira de agir, de pensar, de ser. Não medem palavras, falam o que pensam, o que está na sua boca, o que está no seu coração, eles vomitam para fora. O que tem feito os ímpios dizer? Queria que vocês pensassem sobre isso. Por que eu não posso beber? Se você que é da igreja tal, faz a mesma coisa. Então os ímpios hoje, que deveriam ver em nós um testemunho para serem transformados, eles estão dizendo, ser crente para quê? Se os crentes são iguais ou pior do que eu. Para quê? Parar de roubar ou de prostituir, de mentir ou de embebedar-se ou de jogar ou de viver uma vida de miséria, se na igreja é igual ou pior do que o mundo. Então, nós por vezes fazemos aquela pergunta, por que não temos visto pessoas serem transformadas, curadas, convertidas, moldadas, sendo totalmente reconstruídas pelo poder do Evangelho, e essa palavra ecoa dizendo o que está acontecendo, mas por vezes não paramos para perguntar como fez Josué, onde nós erramos para estarmos nessa situação. Eu sei que você sabe, mas eu quero fazer questão de frisar nessa noite, que a igreja ela foi fundada por Cristo nessa terra há cerca de mais de 2000 anos atrás, né? Nós estamos numa era 2019 anos depois de Cristo. Então Jesus, enviado por Deus, o Filho unigênito do Pai, desenfeitou a glória dos céus para vir à terra, passar por homem, morrer por morte de cruz, para que o nosso pecado fosse perdoado. Então assim fomos aceitos agora, adotados por Cristo ou através de Cristo, como filhos de Deus, e enxertados na videira que é Cristo. Então Cristo, escute por favor, Ele forma a igreja com o seu próprio poder, entregando a sua própria vida, o seu sangue, e fazendo de nós novas criaturas, com o direito de ser chamados agora filhos de Deus. Isso é que é a igreja. Igreja não é esse prédio que você vê. Igreja não é as reuniões que você participa. Igreja não é esse grupo de pessoas que se reúne numa sinagoga, ou em um templo, ou em um lugar escolhido, uma escola, ou em qualquer lugar, e que se denomina igreja. Igrejas são aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e que o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. O que significa a palavra Senhor? Senhor é domínio, autoridade. O que Ele diz, o que é a igreja, acata. Então surge um grupo de homens e de mulheres que dizem serem donos das pessoas. E surge também, na nossa era, um grupo de pessoas que dizem, ninguém manda em mim. Então nós estamos vivendo numa geração, numa guerra terrível, onde Deus olha, eu acredito, do céu para a terra e diz, eu entreguei o meu filho para comprar a igreja, para eleger o meu povo, a quem eu chamei de meu povo. Mas o meu povo diz, ninguém manda em mim.
E um grupo de homens dizem ser donos do meu povo. E aí nós perguntamos, por que que as coisas estão dando tanto errado? Eu ouvi uma frase ontem aqui que me entristeceu demais. Alguém que é ligado a uma pessoa da nossa igreja disse assim: nós não podemos ser crentes, porque quando você começou a servir esse Deus, as coisas começaram a dar errado aqui dentro de casa. Estava tudo bom demais. Mas nós decidimos ser crente e tudo piorou. A resposta é simples. Você deve estar pensando no seu coração, pastor, eu também tenho pensado seriamente em deixar de ser crente, porque quando eu tomo a decisão de servir a Deus de verdade, parece que Satanás se levanta e vem tomar o que eu tenho, a minha vida financeira, a minha saúde. Eu te pergunto uma coisa: o que Satanás está tirando que não é dele, Deus não permite tirar. Então saiba você, se você aceitou Jesus e aquilo que você tem está sendo perdido, é porque o que você tem não veio da mão de Deus. Então, para vir da mão de Deus, primeiro Satanás precisa pegar de volta o que é dele. E só depois Deus trará sobre ti a abundância e fará com que você venha prosperar nessa terra. Aí a gente pergunta: o cara adquire um carro, uma casa na jogatina, no jeito errado, sonegando impostos, roubando, vendendo droga, e agora vem para Jesus e acha que Satanás vai ficar como se ele fosse enganado por um crente, dizendo: não, tudo agora que ele tem vai ficar tranquilo. Sabe o que ele vai fazer? Você me abandonou, não sou mais o seu senhor, porque a Bíblia diz que Deus deu a Satanás esse século, este mundo. Escute, Moriá. Então ele tem por Deus a permissão de retirar aquilo que está na mão da pessoa. E quando a pessoa se esvazia, escute por favor, completamente, agora vem aquele que é dono do ouro e da prata e dono do mundo e diz: chegou a hora de eu dar a você em abundância, uma fonte inesgotável que dure para a vida eterna. E as pessoas, escute, elas não estão dispostas a passar pela troca, pelo processo de transformação. Eu assisti um pequeno vídeo recentemente que me chamou muita atenção. Uma lagarta, ela estava no seu casulo, se esforçando para poder sair. Acho que vocês já devem ter visto isso. E um rapazinho achou aquilo muito sofrido para aquela lagarta e resolveu acelerar o processo, tirando ela de dentro daquele casulo, para que ela pudesse viver mais rápido. O que acontece? A lagarta, durante todo aquele processo de batalha, de luta para sair de dentro do casulo, ela libera uma espécie de um líquido que expande dentro do seu corpo e forma as suas asas, para que ela possa voar. Se ela não se esforçar para sair do casulo, as asas não crescem. O que aconteceu? A ajuda do rapaz, que aparentava estar ajudando a tirar o sofrimento dela, tirou a dela o direito de voar. Aí eu pergunto para você: pastor, depois que eu aceitei Jesus, você diz para mim, as coisas estão difíceis. Sabe o que é? É um processo de limpeza, de arrancar você dentro desse casulo que Satanás colocou, de fazer você dependente das coisas dele, para que Jesus possa te dar liberdade de andar de cabeça erguida pelos lugares, sem dívida, sem pendência com o homem, nem com as pessoas que te conheceu ou que te conhecem, para dizer: agora você é filho de Deus. Aí você diz: eu não entendo, porque parece que lá em casa virou um inferno, depois que todas as vezes que eu venho numa reunião e digo: eu quero ser santo, o diabo levanta. Então eu não quero mais ser santo, porque eu não quero lutar contra Satanás. Sabe por quê? Quando Satanás quietou, significa está em páreo, ou seja, está do jeito que ele quer. Jesus disse: nós vamos ter no mundo aflição.
Mas eu quero que vocês tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Em resumo, está difícil? Confia no Senhor, descansa. Se Ele disse que venceu, está vencido. Por mais que aparenta que as coisas estão apertando para o seu lado, na hora certa Ele vai dar o escape. Aí eu fico perguntando, meu Deus, o que está acontecendo com o seu chamado povo? Com a sua chamada igreja? Que deixam ser manipuladas, deixam ser levadas para onde quiser, sendo que naquele dia que Jesus nos elegeu, foi Ele quem levantou e disse para Pedro assim, olha, você é Pedro. E Ele mostra para ele, mas sobre essa pedra, que é a rocha angular, que é Cristo, eu edificarei a minha igreja, ou seja, a base da igreja é Cristo. E o próprio Cristo disse, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E a partir do momento que ela é edificada sobre mim, as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela, porque a igreja é minha e eu é quem a protejo. Quem está me entendendo? Aí, infelizmente, surge um monte de pessoas que dizem assim, não, eu não concordo com isso, eu vejo diferente, a Bíblia fala assim, mas eu não penso assim. A Bíblia fala em Salmo 1 que só é bem-aventurado o homem que não anda, no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores, mas que ele tem o prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Isso é o que a Bíblia diz. Mas o cara que é dono da sua cabeça, da sua vida, a mulher que acha que manda no seu nariz, diz, não, eu penso diferente, pastor. Eu posso me deter no caminho do pecador, eu posso assentar à roda dos escarnecedores, eu não me contamino, eu sou santo, eu sou diferente. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que para ser bem-aventurado, que significa ser feliz acima da média, só existe uma condição pela Bíblia. Quer ser feliz acima da média? Quer ser bem-aventurado? Não ande no caminho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta à roda dos escarnecedores. Tenha o seu prazer na lei do Senhor. Nela medita dia e noite. Caso ao contrário, você não será bem-aventurado. Aí a nossa pergunta, meu Deus, o que aconteceu? Era isso que Josué estava perguntando. Essas pessoas são doentes. Não porque Jesus não as possa curar, não é isso. Não porque Ele não tem o remédio, mas é porque eles não aceitam a receita que Jesus dá. A receita que Cristo dá, ela não pode ser alterada. Não se detém nos caminhos dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores, ponto. Não se assenta à roda dos escarnecedores. Não se assenta à roda dos escarnecedores, ponto. Não se altera. Ele não divide a glória dele com ninguém. Se você diz que é igreja, você pertence a quem? Quem sabe? A Jesus? Sim ou não? Diga assim, eu sou igreja. E pertenço a Jesus. Ok. Quem tem um dono pode fazer o que quer, pode pensar do jeito que quer. Você aceita que o seu filho chega na sua casa metendo o pé na porta? Você aceita que ele faça o que quer lá, abre todas as torneiras e deixa tudo aberto, porque é gostoso ouvir o barulho da água ir embora? Você não aceita, porque você diz, aqui dentro de casa tem alguém que manda. Mas nós fazemos isso sendo igreja. Nós dizemos, eu amo a tua casa, eu amo o teu reino, eu amo o teu poder, a tua presença, mas em mim o Senhor não manda. Quem está me ouvindo? Remédio é forte. Todas as vezes que você vai no médico com uma doença, vamos imaginar um câncer que é terrível. Quem já fez sabe como é terrível uma quimioterapia. Mas a receita do médico é, ei, escute, Moriá, eu quero que você seja curado. Você terá que fazer 1, 2, 3, vamos lá, 10 sessões de quimioterapia. Se você quiser ter que o câncer seja erradicado da sua vida. Não tem alternativa, tem que fazer. Ah, mas vai cair o cabelo.
vai alterar o sistema nervoso, os hormônios serão trabalhados, ficará tudo diferente. Sim, mas se quiser ser curado, esse é o caminho. Aí você diz, não, eu vou fazer o seguinte, eu até aceito algumas condições que esse Jesus coloca, eu até aceito algumas questões que essa igreja estabelece, mas todas eu não concordo. E aí você é curado de um lado e a enfermidade manifesta em outro. Por isso a Bíblia diz em Coríntios, há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e são muitos aqueles que dormem. Por isso, porque não aceita tomar o remédio que Cristo estabeleceu. Pastor, eu quero um charzinho. Você quer ver eu encher essa igreja aqui? Era só eu trazer charzinho, não no sentido literal. São palavras que acalmam a alma das pessoas. São filosóficas. São palavras que agradam o seu sentimento, que faz aflorar os seus hormônios e que te deixa mais feliz dentro de casa. Mas não foi isso que Cristo prometeu. Ele disse, se você quiser seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho é sofrimento, mas é garantia de vida eterna. Ah, não, eu quero ser crente, mas essa mensagem é dura demais para mim. Quem vai ficar nessa igreja, pastor? Aqueles que pertencem à igreja, que são filhos de Deus, que são membros do corpo de Cristo. Um dedo não tem o direito de dizer para o corpo, eu quero deixar você. Um órgão não tem o direito de dizer, eu não vou mais funcionar. Ele só faz isso quando ele está doente. Eu não tenho domínio sobre as minhas vontades próprias. Elas precisam ser geradas em Deus. Caso ao contrário, eu não estou sendo aquilo que a palavra diz, que nós fomos enxertados em uma videira. Enxertado significa que você não veio daquela videira, mas você foi apanhado pelo viticultor e ele te enxertou na videira, e a partir do momento que você recebeu Jesus, a vida que corre em você não é sua, mas é dele que é a videira. Quem decide? Ele. Quem manda? Ele. Quem domina? Ele. De onde são gerados frutos seus? Dele. Para a glória de quem são gerados os frutos? Para a glória dele. E a palavra diz em João, que aqueles que ele encontrar que não der fruto, serão arrancados e lançados no fogo. Porque ou nós estamos ligados nele, ou não servimos para mais nada. A palavra diz que se o sal se tornar insípido, tem que ser jogado na terra para ser pisado. Mas se ele for sal de verdade da terra, ele saboreia e faz a diferença por onde ele chega. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, ou melhor, através de Jesus. E a luz acesa tem que ser colocado num veladouro, não pode ficar escondido. Luz é luz e treva é treva. Mentira é mentira e verdade é verdade. Nós não podemos comungar com as duas coisas. A emoção forte de uma vitória, irmãos, isso não pode continuar acontecendo na vida de um crente. Como é bom aqueles cultos de oração e de pregação da palavra, que nós saímos com o nosso ego massageado, cheio de vontade de continuar lá fora, de vencer, de voltar a ter prazer com a esposa, com o marido, de voltar a enriquecer e prosperar, e de repente tudo dá errado. Josué viu isso, sentiu na pele. Tem muita gente dentro das igrejas vivendo assim, com prazeres que duram minutos e se vão. E chegam em casa, é depressão, não falam porque não tem coragem de falar, mas o desejo é tirar a vida. Moram em prédios e quantas vezes olham lá para baixo e dizem, não, Satanás, eu não vou fazer isso. Mas dentro dele está dizendo, se mate, tome um remédio, se embebede, se drogue, faça isso, vai. Porque a Bíblia diz que Satanás veio roubar, matar e destruir. Ele enreda a pessoa e não consegue sair dali. Um dia animado, outro dia desanimado. Um dia sorrindo, outro dia triste. Quantos de vocês, a maioria de vocês, eu já perguntei,
como você está? Muitos dizem, mais ou menos. Outro diz, hoje eu não estou bom. Raro um dizer, glória a Deus que está tudo bem. Como pode alguém dizer que está ligado na videira e viver uma vida de tanta inconstância assim? De tanta insegurança, de tanta incerteza, não sabe o que é o presente, como será o futuro, não tem segurança em nada, não para emprego, não sabe o que vai fazer, preocupa com o que vai comer amanhã, o que vai comer hoje, enquanto Jesus diz assim, olha, olhe para os lírios do campo, nem Salomão vestiu como eles vestem, e o Pai te ama mais do que o lírio do campo. Olhai para as aves, elas não plantam, elas não colhem, todas as manhãs ela tem uma comida fresca. Uma árvore só come fruta ou um alimento que alguém já mexeu só se ele estiver na gaiola, mas se ele estiver solto, todo dia ele procura uma fruta nova. Se ele chegar na fruta e ela estiver bicada, ele pica ou bica a outra, mas não come aquela que está mexida. E a Bíblia diz assim, vocês são o meu povo, vocês são a menina dos meus olhos, são as minhas testemunhas. Eu vos elegi o meu povo, eu quero dar a vocês o melhor, a melhor comida, a melhor vestimenta, a melhor segurança, a melhor certeza de que eu estou no meio de vós, mas vocês têm me excluído por causa dos vossos testemunhos. E aí ele diz, eu não tenho prazer de ser o Deus deles. Quando as coisas apertam, eles não oram a mim, eles pegam dinheiro emprestado. Quando as coisas vêm de difícil, eles não contam para mim, eles contam uns para os outros e fazem fofoca e destroem os lares, mas não me falam o que está acontecendo, apesar deles saber de tudo. A história que eu li para vocês no capítulo 7 de Josué, verso 1 ao 13, mostra o diário de uma nação, para você entender que nação era essa. Era um povo que surgiu desde Abraão e veio passando até chegar no tempo de Moisés, o libertador. Eles ficaram 430 anos escravizados no Egito. Deus ouviu, diz a palavra, o clamor, o sofrimento do povo e disse, eu quero libertar vocês, eu quero vos dar uma nova história, eu só quero que vocês façam de mim o seu Deus, só isso, e eu vou vos dar tudo. Vocês estão com problema de terra, escute, Moriá, vocês estão escravizados, ele diz, eu vos levarei para uma terra que mana leite e mel. Vocês estão com problema de sofrimento, de opressão, eu vos darei liberdade. Vocês têm desejo de comer uma uva, eles dão para vocês um pedaço de pedra. Eu vou vos levar a uma terra onde 2 homens precisará para carregar um cacho de uva. E aí sai aquela multidão, cerca de 1 milhão de homens, 3 a 4 milhões de pessoas, entre mulheres e crianças, e eles saem marchando por uma terra sem saber para onde iam. E Deus diz, eu vou vos guiar, eu estarei com vocês, guardarei vocês no deserto quando estiver quente, eu colocarei a nuvem sobre vós, e quando estiver frio, a minha tocha estará com vocês, aquecendo vocês à noite, eu guardarei vocês de fronte e na retaguarda, eu estarei convosco. Confia em mim, acredite em mim, eu vos darei o melhor dessa terra. E sai aquele povo marchando e indo em direção a um sonho, a um projeto. E agora vem um povo que era pequeno. A Bíblia diz que a roupa crescia neles, os sapatos cresciam nos seus pés, eles tinham vontade de comer carne, Deus mandava, eles queriam comer o pão, Deus mandava o maná, e Deus os sustentava todos os dias, os guardava de manhã, de tarde à noite. Mas sabe o que eles fizeram? Encontraram no seu caminho uma cidade chamada Jericó, uma fortaleza. Diga comigo assim, há dias, há momentos, melhor dizendo, que nós encontramos fortalezas, e se estivermos ligados em Deus, elas serão destruídas.
Mas digo assim, isso não é tudo. Os irmãos estão aqui? Então digam, isso não é tudo. Josué, um jovem, treinado, era escudeiro de Moisés, diácono, homem cheio do Espírito Santo. Quando você lê o início do capítulo, o primeiro capítulo do livro de Josué, a Bíblia diz que Deus falou com ele: olha, portanto, não aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, e você fará prosperar o teu, e farei prosperar o teu caminho. Eu serei com você por onde você andar, onde você puser, a planta do seu pé será possessão sua. Escute aqui. Se Deus olhar no seu olho e te fizer uma promessa dessa, como que você se sentiria? Hein, Zé Márcio? Como seria, Marcelo, o seu ego, a sua autoconfiança? Dizer, ele falou o meu nome, que ele estaria comigo por onde eu andasse, onde eu colocar a planta do meu pé. Mas ele deu uma condição, sim ou não? Não aparte da tua boca o livro dessa lei. Medite nela dia e noite. Se você fizer assim, eu estarei com você por onde você andar. Vai o povo. Encontra uma cidade chamada Jericó, murada, fortalecida. Não podia ser minada, não podia entrar, não podia aproximar deles. A palavra nos conta que tinha muralhas. Essas muralhas eram tão grandes que Raabe construiu a sua casa em cima das muralhas. E os carros corriam sobre elas de dois sentidos, mão e contramão. E Deus olha para aquilo e diz: mas eles são o meu povo. Eu quero fazer deles a minha igreja. E quando eu escolho alguém, eu resolvo a situação. E Deus dá orientação a Josué e diz: todos os dias você vai dar uma volta. No último dia serão 7 voltas. Tá, e depois o que vamos fazer? Vocês vão tocar a trombeta e todos vão gritar. E o resto deixa comigo. Alguma vez Deus falou com você: deixa que eu resolvo? Sim ou não? E o que a gente faz? A gente arranja picareta, a gente arranja trator emprestado, a gente arranja martelo e diz: não, eu vou derrubar a muralha. Mas Deus diz: só grite, eu resolvo. Josué confiou no Senhor, sim ou não? E ele confiando no Senhor, o povo obedeceu e deu grito. As muralhas caíram. A palavra diz que eles passaram sobre elas. E agora os soldados empunharam as suas espadas e começaram a matar todos os seus inimigos. Agora havia uma condição, escute. Deus disse: tudo que está lá é anátema. Eu não quero que vocês carreguem uma agulha daquela terra. E ai daquele, maldito será aquele que reedificar essa terra. Vocês vão matar tudo que respira naquela terra. Vocês vão fazer eles desaparecerem da terra. E aí aparece um encravado no meio deles, chamado Acã, e disse: como que eu vou deixar para trás esse ouro? Como eu poderei deixar para trás essa prata? Como eu poderei deixar para trás essa capa tão bonita? E ele faz a sua mala e esconde dentro da sua casa. Ninguém sabia, como muitos de vocês aqui, ninguém sabe da sua vida, ninguém sabe o que você tem feito, ninguém sabe o que você tem assistido de madrugada, ninguém sabe com quem você tem dormido quando está longe da sua esposa, ninguém sabe o que você tem feito com o seu corpo, ninguém sabe as palavras top que saem da sua boca, só você. E Acã disse: só eu sei o que eu roubei. Mas ele esqueceu que quando um membro de um corpo adoece, todo o corpo sofre. Vamos dizer isso? Quando um membro do corpo adoece, todo o corpo sofre. Pastor, ninguém sabe da pornografia que eu vivo. Ninguém sabe das mentirinhas que eu conto. Ninguém sabe das propinas que eu pago. Acã também disse a mesma coisa. Mas lá no céu existe um Deus
onipotente e onisciente. Ele conhece todas as coisas e tem todo o poder. Ele tem uma luneta santa que ele consegue, segundo a Bíblia, sondar a terra. Dentro do ventre da mãe, antes do espermatozoide fecundar o óvulo, ele já sabia o seu nome. Antes de você ficar careca, ele já sabia quantos cabelos cairiam da sua cabeça. E você fica metido a besta, achando que pode enganar o nosso Deus. E fazer do seu jeito, pensar do jeito que você quer. A Bíblia diz que antes que a palavra venha à boca, ele já sabe o que você vai dizer. Você não sabe com quem você está lidando e nem com quem você está brincando de Deus. Você não conhece de verdade como Deus te conhece. Você não o conhece sendo Ele Deus, como Ele te conhece sendo Ele Deus. Porque se você o conhecesse, você não faria o que faz. Não é fácil, não é fácil sozinho, mas em Deus é fácil. Porque Ele é quem garante a vitória da igreja, é Ele quem nos purifica. A palavra diz assim, tem texto, se você quiser ser santo, tem texto que diz, santifica-me na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, e a sua verdade é escudo e broquel. Escudo, eu já expliquei, broquel é aquela proteção que vem no braço, o que passar pelo escudo, o broquel defende. Ele está dizendo, a minha palavra te defende em todos os lados. Eu estou sobre a sua cabeça, eu estou nos teus pés, eu sou a tua justiça, eu estou contigo. Você precisa confiar em mim, diz o Senhor. Aí nós queremos ter o controle. Não, em mim Ele não manda, eu faço do meu jeito. Eu fumo quando eu quero, eu bebo o que eu quero, a cerveja eu ponho dentro da minha geladeira. Tem crente que a geladeira dele parece um boteco, irmãos. E acho que nem no boteco tem tanta variedade como tem na geladeira dele. E diz, eu sou filho de Deus. Não sei de que Deus que você é. Eu já ensinei, madrugada, nos celulares, nos notebooks, nos tablets, nas televisões, lotadas de pornografia, e tem coragem de levantar a mão. Eu não sei como é que não tem medo de ser fulminado pelo poder de Deus. Eu sou crente, você é a vergonha do Evangelho, você é a mentira do reino. E ele disse para eles, vocês estão indo para uma terra que mana leite e mel, e sai um cara no meio deles chamado Acã, e rouba as coisas do mundo, que Deus disse, eu não as quero no meio de vós. Diga comigo assim, quando Deus diz não, não tem conversa, é não. Eu já ensinei para vocês, tudo que a Bíblia diz que pode, pode. O que a Bíblia diz que não pode, não pode. Não tem discussão, não tem bate-papo, não tem conversa fiada. Com Deus não tem meio termo. Ou é quente ou é frio. Morno não serve. A Bíblia diz que ele tem nojo. Antes fosse frio porque pode aquecer, mas o morno não é nenhum nem outro. Escute, Moriá. Sai uma nação inteira, chamada de povo de Deus, vence uma fortaleza chamada Jericó, e agora, escute, nas coisas pequenas, uma cidade chamada Ai, com poucos soldados, com poucos habitantes, é capaz de derrotar Israel. Por quê? Porque nós, se não vigiarmos, nós caímos nas coisas pequenas, são elas que nos destroem, são as raposinhas que destroem a vinha. É um cupim desse tamanho que destrói uma cabana inteira. É um cupim desse tamanho que destrói um poste. Aí a gente pensa, não, mas ele é tão pequenininho, não faz mal. Não faz mal agora, mas com o passar do tempo vai destruir a sua vida toda. Escute, Moriá, pecado é pecado e se trata como pecado. Não tem negociação. Agora encontramos o quê? Tem momentos na nossa vida que a gente se sente um profeta Elias, cheio do Espírito Santo, capaz de profetizar para as pessoas, capaz de dizer que em nome do Senhor. Mas aí saímos daqui, o que fazemos? Entramos numa caverna, queremos um zimbro para poder deitar debaixo, temos medo de Jezabel,
Crente com medo de demônio? Tem medo de ficar doente? Tem medo de ficar deprimido? Que crente é esse, irmãos? A palavra diz: eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Ou confia em Deus ou não confia em Deus. Uma coisa que eu quero que vocês entendam: é tão normal hoje. As meninas não casam mais virgens, os meninos nem se falam, os pais incentivam ter relação sexual antes do casamento, sem a bênção do reino, engravidam, abortam. Ontem passou a reportagem de uma jovem de 17 anos para fazer um aborto e foi encontrada 4 dias depois que o cara que fez o aborto a matou e lançou fora o seu corpo. O salário do pecado é morte. E não entendemos porque os filhos estão indo para a droga, porque os filhos estão se perdendo, é porque Deus já se foi há muito tempo. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e que ouça a nossa súplica, a nossa oração nessa noite e volte para esse lugar. Era crucial para Israel derrotar a cidade de Ai. Ela estava no caminho deles. E era pequena. Mas um homem no meio deles, e que talvez um desses esteja me ouvindo nessa noite, decidiu viver uma vida no meio do povo escondida. A Bíblia diz: confesse os vossos pecados e vocês terão misericórdia. Quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. O problema mais grave não é pecar. O problema é pecar e esconder o pecado. Até se compreende por causa da fraqueza da carne, mas viver em pecado é morte. É abominável. Deus tem nojo de quem anda assim. Nós temos o que há de melhor. Um ministério de louvor de tirar o chapéu. Pastores que pregam cheios de autoridade. Uma igreja próspera. Não nos falta nada. Você tem a melhor cadeira, talvez a melhor da cidade. Não te falta nada. Assim era Israel. Queria comer, tinha. Queria proteção, Deus mandava os seus anjos. Fortalecia os homens, nascia jovens poderosos e os libertava. Quantos libertadores Deus mandou para Israel? Quantos? Mas a primeira oportunidade que eles tinham, eles pecavam contra Deus. A primeira oportunidade. Israel tinha um problema no meio deles. Caminhava uma família inteira, filhos do mesmo pai na fé, Abraão. Aquela multidão confiando em um Deus, e surge no meio deles uma família, que diz assim: não, nós não concordamos com essas palavras. Eu quero ser diferente. Eu quero ser um pé, mas não quero firmar o corpo. Quero ser do meu jeito. Eu fui chamado, mas eu não quero ministério. Eu fui chamado, mas eu não quero me condicionar às condições de um ministério. Eu quero ser quem eu sou, viver do meu jeito. Foi isso que ele disse. Uma das coisas mais graves que pode acontecer com um crente, com ímpio não. Ímpio, a Bíblia diz que quem está sujo, que se suja mais ainda. Mas quem está limpo, então que se purifique ainda mais. O que pode acontecer de mais grave com um crente, não é pecar. É pecar e permanecer no pecado. É errar e não reconhecer o erro. Viver uma vida de marido e mulher se não são casados. Conta mentira e a sustenta como se elas fossem verdade. Bebe as bebidas alcoólicas e se deliciam como se estivesse matando a sua sede com a água mineral. E diz: eu sou filho de Deus. Pegam um cigarro ou droga, sei lá, e colocam na boca e pensam estar fazendo uma coisa como se ninguém estivesse vendo. Palavras de arrependimentos, irmãos, sem mudança de atitude não serve para nada.
Eu me arrependo, Deus, me perdoa, faz de mim uma nova criatura. Você sai por aquela porta e não mudar de vida, não resolve para nada. Chega de pregar um evangelhozinho, de massagear ego de pessoas. Eu não fui chamado para isso. Os homens de Deus nessa terra não foram chamados para isso. Evangelho é renúncia, é pesado, é dor, mas é garantia de vida eterna. Se você, olha o que Jesus diz, se você amar o seu pai e a sua mãe, ou os seus filhos, mais do que a mim, você não me merece. Ele não divide você com ninguém. O amor primário é do Senhor, segundo a família, depois do trabalho. Ele não, eu amo tanto os meus filhos, ama demais, não tem problema, pode amar mesmo, só não pode amar mais do que ame a Deus. Se colocar Deus e a sua família, escolha Deus. Deus permitiu que o diabo tirasse todos os filhos e as filhas de Jó. Deus deixou ele sem filhos e filhas? Deus deu ele mais, as retribuiu. E a palavra diz que nunca houve e nem haverá filhos e filhas tão bonitos como foram as filhas dele. Se porventura alguém quiser ser um casamento maior do que o Deus da sua vida, pode ter certeza que Deus vai resolver. As igrejas evangélicas, por que será que elas têm se enfraquecido? Ministérios de louvor que cantam e a alma das pessoas são curadas, são libertas. Por que essas coisas têm saído do meio das igrejas evangélicas? Eu pude conhecer Inglaterra, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Dinamarca, Estados Unidos, muitos estados do Brasil. Ainda temos uma chance de mudar a nossa história, porque dentre todos que eu te falei, ainda o Brasil ainda tem uns remanescentes que querem dizer, eu quero ser o povo de Deus. Mas em Portugal não existe mais. Alemanha, Inglaterra, as igrejas da Inglaterra, passou uma reportagem recentemente, estão sendo transformadas em pub, são bares onde as pessoas reúnem para prostituir, para se embebedar. Os lugares onde eram cheios do Espírito Santo, hoje são feitos para se embriagar. Na Argentina, um lugar que era imenso, que era uma igreja, foi transformado na maior livraria do mundo. E nós estamos olhando para isso, vendo a banda passar, vendo as coisas acontecerem e não fazem nada para que elas sejam mudadas. Deus, quando prometeu Israel que os levaria a uma terra que manava leite e mel, você não vai encontrar em nenhum texto que diz que não haveria dificuldade. Mas ele diz, eu vou estar no meio de vós. Se você se adoecer, eu te curo. Se você se entristecer, eu serei a sua alegria. Se você ficar oprimido, eu te dou a paz. Aleluia. Se faltar o alimento, eu mando as aves do céu buscar e levar na sua casa. Mas você não ficará sozinho. A gente acha, está tão difícil. O maior número de suicídio que há são no meio dos milionários. Não são os pobres, são os ricos que se matam. São eles que são deprimidos, são os milionários, que brigam por coisas, perdem a família. O Steve Jobs deixou uma carta dizendo, eu ganhei a empresa mais cara do mundo. E no final, lá morrendo, ele disse, agora que eu cheguei à conclusão que a carteira de $30 e a de 50 ou a de 100 tem a mesma função de guardar o mesmo dinheiro. O carro de $10 mil e o de $500 mil me leva no mesmo lugar. E ele chegou à conclusão, não valeu a pena. A única coisa que eu queria do meu lado eram os meus filhos, e estava morrendo no hospital e não tinha ninguém do lado dele. Não vale nada viver assim. A palavra, Deus diz, olha, quando você chegar em Jericó, seja anátema. O anátema é algo que Deus rejeitou. Diga comigo assim, Moriá, aquilo que Deus rejeitou. Diga com fé, aquilo que Deus rejeitou, eu não posso aceitar para a minha vida.
Eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito disso. Mateus, vem me ajudar aqui, filho. Eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito disso. Aquilo que Deus rejeitou, escute pelo amor de Deus, Moriá, não pode fazer parte da minha vida. Se Deus rejeitou, Deus disse: não pegue nada daquela terra. Anátema! Amaldiçoado seja aquele povo. Aí alguém diz: mas por que Deus não os amou? Você acha que Deus não deu aos amorreus a oportunidade de se arrepender? Deus sim, mas eles crucificavam os seus filhos, sacrificavam os seus deuses, matavam as esposas, os filhos, para sacrificar os seus próprios deuses, e distanciando ainda mais de Deus. Deus disse: eu estou com nojo desse povo. Eu quero que vocês vão lá e os destrua, e eu farei de vós uma nação nova. Você sabe por que o ouro está escondido? Porque os diamantes estão escondidos? Porque Deus está esperando o povo dele se levantar para mostrá-los onde estão as riquezas da terra. Deus não faria ouro, prata e bronze e os esconderia de maldade. Que Deus é esse? Deus fez isso para o povo dele, mas o povo não tem desfrutado da riqueza de Deus. São mesquinhos, são pão duros, são miseráveis. Negam a cesta básica, negam uma esmola e dizem: me ajuda. Que Deus que vai te ajudar com um coração ruim desse? Tem nojo de bêbado, não consiga abraçar uma prostituta. Quando entra um homossexual na igreja, diz: e agora até isso pode lá? Aqui é lugar de transformar miseráveis em homens dignos, prostitutas em mulheres santas, doentes em pessoas curadas. A igreja é isso. Hospital não pode ter nojo de pessoas. Não toco nele. Pastor, assistência social, não. Ah, irmãos, como eu gostaria que Deus fizesse uma maldade santa como um bocado de vocês aí. Quando a gente fala assim, traz assistência social, você não sabe que miséria que é precisar de assistência social de uma igreja. É terrível, dói a alma de qualquer pai de família. Eu vou levar um óleozinho. Miserável. Não é isso que Deus nos ensina nessa noite. Quando o seu irmão tiver fome, dê a ele de comer. Quando ele tiver frio, dê a ele o que se aquecer. É isso que é evangelho. Jesus nunca deixou ninguém embora com fome. Todas as vezes que alguém dizia: eu quero comer, ele dizia: coma, 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 farta-se e leva mais 12 cestos para sua casa. Crente não pode ser miserável, irmãos. Nunca pagou a conta de uma pessoa, nunca deu uma oferta, uma esmola para alguém. E a gente diz: me abençoa. Como que Deus vai nos abençoar com um coração ruim desse? Eu tenho perguntado por que as comportas dos céus estão fechadas sobre ouro branco. E eu tenho entendido porque são igrejas assim. Como é difícil essa cidade. E olha que eu sou apaixonado por Ouro Branco. Não queira você precisar de ajuda de alguém dessa cidade. Que Deus te guarde de precisar de ajuda de alguém. Que livre o Senhor você de precisar da assistência social de uma igreja. Porque ela é a pior, é miserável. Não tem carne, não tem fartura, não tem enlatado, só tem arroz que custa R$2 o quilo. E nós dizemos: somos o teu povo, miseráveis. E ele disse: Josué, por que, Senhor, o Senhor trouxe o seu povo para cá para morrer? Porque o Senhor nos deixou lá do outro lado do Jordão. Quantos de nós temos feito essa oração? Por que eu não fiquei no mundo? Ser crente para não poder ter relação sexual com a namorada? Ser crente para poder viver essa vidinha de miséria? É melhor ficar no mundo.
Deus deu àquele povo a oportunidade de mudar de vida, irmãos. 430 anos Israel ficou escravizado, Adalto, lá no Egito. E Deus esperando os amorreus, os cananeus, os jebuseus arrepender e mudar de vida. Mudem de vida, porque Israel vai passar no seu caminho. Mude de vida, senão eu terei que matar vocês. E eles não mudaram. E Deus disse: então eu também não vou voltar atrás. Irmãos, não adianta arrepender depois que a sentença foi liberada. Deus não volta atrás. Se quer misericórdia, peça antes que a justiça não seja autorizada, porque depois de liberado não tem mais o que fazer. A quem Deus mandou matar vai morrer. Pode chorar do jeito que quiser. Ele disse: não volta atrás. Mas ele não é amor, ele é amor e é justiça. Justiça é justiça. Venhamos e convenhamos. Faço o que quero, penso do jeito que quero. E agora Deus, oh Deus, só não está vendo a minha lágrima? Lágrimas de crocodilo, eu já vi muitas vezes. Eu conheço você por dentro, diz o Senhor. Quer mudar de vida? Mude agora. Não deixe para amanhã. Seja crente hoje, não amanhã. Seja convertido. Ele pregou isso na semana passada. Seja convertido hoje, não é amanhã. Lá no meio de Jericó, no meio do anátema, de tudo que Deus odiava, surge uma mulher chamada Raabe, que dizia: Senhor, se o Senhor quiser, mesmo sendo eu prostituta, o Senhor pode me fazer filha. Na casa de quem que os espias ficaram? Na casa dela. E ela disse: eu quero que você faça uma aliança comigo, que o seu Deus seja o meu Deus, que Ele seja também a minha justiça. Se vocês me guardarem o dia que invadir essa cidade, eu serei fiel a vocês e ao vosso Deus. Deus diz: fechou. O que Deus quer é um coração quebrantado, irmãos. Ah, mas era prostituta? Era, e daí? Ela não nasceu assim. Deus a transformou. Era drogado, e daí? Quantos que eu conheço que hoje são homens cheios do Espírito Santo? Que diferença faz? Deus pega um vaso e quebra, e joga a matéria-prima fora e diz: eu vou fazer de novo do meu jeito, para que agora você dê certo. Demanará souri andará baixeira alai. Te chama o inesandere hoje. Deus removeu Ló, irmãos, de Sodoma. E eles clamavam, Abraão dizendo: será que se houver 10 pessoas, o Senhor não salva essa cidade? Ele salva. Me arranja 10 que eu libero todo mundo. Tinha Diego. E diz: Ló, se você não quiser morrer com eles, pega a sua mulher, as suas 2 filhas e foge, porque justiça é justiça e o tempo está acabando. Nínive seria destruída. Deus disse a Jonas: vai lá, fala com eles, se eles se arrependerem, eu terei misericórdia deles. Aí Deus manda um profeta cabeção teimoso, que vai para Tarsis, e depois o Senhor manda um peixe e regurgita ele na praia de Nínive. Diz: prega para esse povo, eles não podem morrer sem ter a chance de se arrepender. A Bíblia diz que o rei ouviu aquela palavra e disse: está em jejum todos, homens, mulheres, crianças e animais. Quem sabe Deus terá misericórdia de nós. A Bíblia diz que Deus voltou para ele e diz: eu os amo, porque eu quero um coração quebrantado. Eu faço de novo, eu limpo, eu transformo, porque eu sou Deus. E salvou todos eles. Você tem jeito, sim. Deus pode mudar a sua história. Aleluia. O que fez Israel perder aquela guerra? Irmãos, o poder bélico de Israel, Josué era pajé de armas.
era escudeiro, era um homem treinado, estrategista. Ele não saía como maluco para a guerra, ele era estrategista. Ai, era uma cidade pequena. Depois você lê a história para você aprender sobre isso. Capítulo 6 está Jericó, capítulo 7 está Ai, capítulo 8 de novo, aí vem a vitória. Por que Deus permitiu? Por que Deus permite a gente sofrer tanto? Quem tem coragem de responder aí? Por que Deus faz isso com a gente? Será que somos tão diferentes dos outros, dos americanos? Que teve uma crise há menos de 10 anos e hoje de novo são os maiores. Por que isso não acontece com a gente? Porque nos nossos altares tem imagens. A lei diz que o Estado é laico, todo lugar público que você chega tem uma imagem adorando outro Deus. E Deus olha e diz: eu até quero, mas eles não me deixam fazer nada. Verso 7, capítulo 7, verso 1. Atenção ao que eu vou ler, por favor. Por que nós passamos por dificuldades? Por que Israel perdeu a guerra? Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas sagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou de algumas delas, das coisas sagradas, que Deus tinha feito anátema. Olha aqui para mim. Não vem você com essa onda que a Moriá é bem liberal. Moriá é uma das igrejas mais radicais dessa cidade. Você quer prender alguém? Libere ele. Eu podia inventar para vocês como pastor, eu sei, mas não faço porque temo a Deus. Um monte de doutrina, como algumas neopentecostais têm, e dão nome de doutrina que não são bíblicas, são costumes. E colocava sobre vós um jugo, e baixava as vossas cabeças, um véu sobre vós, arranjava um bocado de coisa para vocês fazerem, de rituais, e vos prendiam, como prendem esses que têm igrejas grandes nessa cidade e nesse país. Não é difícil. Eu tenho até uma boa fala, eu tenho certeza que conseguiria isso. Mas um dia, quando eu fui consagrado a presbítero, lá em Londres, quando o pastor estava pregando, ele disse assim: alguns de vocês estão sendo consagrados por tempo de casa, outros por afinidade, e alguns de vocês foram chamados por Deus. Eu disse: Deus, se o Senhor não me chamou, eu não quero ser consagrado. E quando ele chegou perto de mim e disse: Senhor te escolheu entre muitos. Eu disse: então eu vou fazer a diferença. Você acha que eu não tomo pedrada? O que o Hélio pregou domingo aqui na ceia? Um pé de manga sem fruta? Ninguém joga pedra, ninguém fala mal, ninguém diz que ele é grosso, que é ignorante. É um frouxo, faz o que todo mundo quer, é manipulado. É fácil de ser assim. Mas como aconteceu com João Batista, que dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e convertei-vos, quem sabe o Senhor terá misericórdia de vós. Sabe o que fizeram? Corte a cabeça desse homem, ele fala demais. Pá, mataram João Batista. A verdade está na boca dos que falam demais. E os que são mansinhos são como serpentes, esperando para dar um bote. Roubam a lã das ovelhas. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você: hoje é um dia de arrependimento e de mudança na nossa vida. O capítulo 7 diz, ele inicia, melhor dizendo: mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Escute, Moriá, toda atenção que você tiver é pouca agora, porque eu vou te falar. É bem verdade que eu entendo a luta de alguns de vocês. Entendo sim. Pastor, não está sendo fácil deixar a pornografia.
deixar a droga, o desejo de pecar, de trair a esposa, de trair o marido, de mentir, os vícios, o compulsivo em comprar, que é uma saída. Eu quero isso, compra o que não precisa. E às vezes não oferta na casa de Deus. Transforme isso em bênção para a vida de alguém. Aí eu digo para você, sabe por que as coisas não mudam? Por causa do seu domínio. Moisés, vem aqui por favor. Pega esse vaso aqui, esse jarro pequeno. Digamos que Moisés é o homem ou a mulher que Deus está usando para ajudar, melhor dizendo, que esse jarro seja a mudança que precisa acontecer na sua vida. E esse Moisés representa um de vocês que está com ele trincado aqui e tem um problema. Ele assim, na mão dele, é um jarro estragado, não tem valor comercial, não tem respeito, não pode ser chamado de joia. Vem aqui para o vermelho, Moisés, para você sair na filmagem. Fica aí. E eu represento Deus aqui e tenho a solução. E quero corrigir os problemas desse jarro. Mas se Moisés não permitir, eu não consigo corrigir. Tem um defeito, é pequeno. Eu posso colocar um bálsamo e sarar essa ferida, Moisés. Posso. É o caráter que está doente. São mentiras, eu posso resolvê-las, posso. E Deus vê que Ele tem a solução. Mas se você não permite, Ele não te corrige. Agora sim, se você disser, eu aceito, dá-me, alivia as suas dores, eu resolvo, fica tranquilo, descansa em mim, eu sou Deus, diz assim o Senhor. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Irmãos, Jesus deu um brado naquela cruz dizendo, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Os demônios estão sujeitos à ordem dele, mas nós temos que confiar no Senhor. Eu tinha um obreiro em Portugal, um jovem, e ele sofria muito com as questões da carne. E um dia nós estávamos no monte orando, e ele dizia, Deus, o Senhor sabe como eu quero mudar, mas eu não consigo. Deus me deu o privilégio de ouvir aquela oração, irmãos. Eu disse, Deus tem misericórdia desse rapaz. Quando Deus sabe que você quer mudar, sabe o que Deus faz por ti? Ele levanta intercessores para a sua vida. Deus abençoa ele. Levanta pessoas que te mandam mensagem. Tem uns que dizem assim, que irmão chato, eu já acordo, ele está me dando bom dia. É porque você, miserável, precisa de um dia bom. Por isso que Deus levanta essas pessoas para cuidar de ti. A Eliette lembrou de uma coisa essa semana. Quem tem sentido calor em Ouro Branco? Alguém tem? Alguém ficou internado na policlínica esses dias aqui? Quem ficou? Ali é calor. Pobres não têm um ventilador, não tem um ar-condicionado, doentes, esperando favor, não tem médicos, não tem remédios. Ei, a sua luta não é tão grande assim não. Não é, te garanto que não é. Tem gente muito pior do que você. Agora eu quero te ensinar uma coisa. Deus nos trouxe aqui para nos dar vitória quem crê. Israel tinha tido a vitória sobre Jericó, sim ou não?
Na semana seguinte, eles perderam para uma cidade pequena. Atenta ao que eu vou te dizer. Todas as vezes que Deus propõe uma palavra de exortação para mudar a sua vida, e Deus muda quem permite, como eu fiz a ilustração, nas caminhadas do dia a dia, ou metros, ou dias seguintes, surgirão coisas simples, como uma discussão em casa, com o filho, com a esposa, ou com um colega de trabalho, ou com o trânsito, que virá para tomar o que Deus te deu. Diga para quem está do seu lado: vigie a partir de hoje. Escolher viver uma vida dissoluta, como fez o filho pródigo, ninguém mexe contigo. Escolher ser santo, você vai ser cobiçado. Trata de fazer uma escolha de amar mais a Deus ou mais as paixões da carne. Amar mais a Deus ou o pecado. Deixar uma vida de miséria e viver uma vida nova com Deus. Ter coragem de dizer para a namorada: eu não posso mais deitar com você só depois do nosso casamento. Ah, mas que é isso? Você está afrouxando agora? Não, agora eu sou crente. E crente é diferente. Pegar um copo de cerveja. Irmãos, eu não permito, desde o dia que eu fiz o voto ao Senhor, se o cara pode ser o melhor amigo meu, falei isso com meu irmão, mas posso pôr uma lata de cerveja na sua geladeira? Na minha geladeira não, você põe na sua, na minha casa não. O dia que eu for na sua casa, você faz o que você quiser, porque eu não mando lá. Mas na minha casa eu mando. Aqui em casa você não vai pôr. Perdeu um amigo. Eu não tinha amigo. Porque um amigo que é amigo respeita o outro. Você vai fazer aliança com este mundo, cara? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer pegar a palavra? Você não consegue largar nem a bebida, nem o cigarro, nem a mentira. E quer falar a verdade? Converta primeiro para representar o rei. Depois Deus vai te encher do Espírito Santo dele. Não, Deus não partilha. Por que está tudo errado? Não, porque você precisa se converter, ter uma vida nova. Aí vive momentos de alegria quando ganha Jericó, e vive momentos de tristeza quando perde por coisas tão pequenas. Entra a depressão, entra a vida de miséria, depende de artifícios para ter uma vida sexual ativa. Jesus cura até gafanhoto. Não precisa disso não. 22 anos de casado, nunca tive problema disso lá em casa. E o dia que morrer, porque morreu mesmo. Não tem que inventar, tudo tem sua vida útil. Não, comigo é diferente, eu sou o bambambam, o rei da cocada preta. Que Deus tenha misericórdia de ti. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Estou encerrando, fica descansado. Uma cidade tão pequena. Versículo 13 do capítulo 7, Deus diz assim: eu vou dar uma receita para vocês. Quem aqui quer mudar de vida diz amém. Irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês que me doeu muito. Eu estava deitado, contei para os obreiros consagrados. Eu estava deitado no meu sofá lá em casa. Eliette vai brigar comigo que eu vou contar isso, mas eu não vou entrar em detalhes não. Eu gosto de chegar no domingo, quando estava tendo culto de escola pela manhã, almoçar e tem que tirar uma pestana. Dou aquela dormidinha santa, né? E eu deitei depois do almoço, e eu fui tomado numa visão, e tinha uma jovem muito desesperada e chorava em prantos. E eu tentava chegar perto dela, ela chorava. Eu disse: o que está acontecendo? Ela disse: o Senhor vai matar 4 pessoas da Moriá. Eu disse: Deus, o que está acontecendo? E perguntei quem são as pessoas. 2, ela me falou quem era. As outras 2 eu não sei, não me pergunte. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava lembrando, olha o que Deus fez no verso 13. Falou com Josué: levanta-te, santifica o povo, a igreja,
E diz ao povo: santificai-vos para amanhã. Ou seja, não adianta fazer aliança e deixar para depois. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti. Ou seja, as coisas que eu rejeitei estão no meio de vós. Diante dos teus inimigos não poderás sustentar-te, até que tires o anátema do meio de vós. Ou seja, se a gente falar agora com Deus: Senhor, eu vou ser crente, Ele vai nos dar a vitória diante de todas as situações. Um prostituto se torna um líder de casais. Uma prostituta se torna uma líder de casais. Exemplo. Mas como pode Deus? Deus faz, cara. Deus faz as coisas serem confundidas. Ele faz. Amanhã, pois, olha o que ele diz no verso 14: vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará. Ou seja, onde eu te levar, você vai. Por casas, e a casa que o Senhor tomar chegará, e o homem por homem vai chegar. E será que aquele que for tomado como anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o conceito do Senhor, o concerto do Senhor, e fez uma loucura em Israel. Ou seja, aquele cara chamado Acã, ele fez todo mundo perder. Olha aqui para mim, por favor. Se um de vocês quiserem permanecer no meio de nós, mas não quiser mudar de vida, você atrapalha a igreja toda. Você atrapalha o louvor, você atrapalha as ofertas. Você vive na miséria e a igreja também, por sua causa. O que você faria no meu lugar? 2 orações nós temos disponível para você: converta, muda de vida, ou que Deus seja justiça sobre ti. Não tem outra opção. Pastor, e onde está a graça? Isso é graça. A graça é dar a você uma opção de mudar de vida. Não é libertinagem. Você não pode fazer o que quer aqui. E não adianta mudar de igreja não, porque Deus levanta outro profeta lá e vai te perseguir até te jogar na fornalha. Não adianta mudar de endereço. Quantas igrejas você já mudou? Qual será a próxima? Eu não falo de situações normais, eu falo de resistir o Senhor. Deus está te dando a oportunidade de ser santo em toda a sua maneira de viver. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Israel pecou, eles transgrediram o pacto do Senhor que ele tinha ordenado, e tomaram anátema, furtando o que era proibido pelo Senhor, escondendo na sua bagagem. Deus vira para Josué e disse assim: olha, eu vou dar um tempo para que ele te procure e resolva isso. No final do ano passado, nos 2 últimos meses, Deus trouxe para nós diversas palavras aqui, vocês lembram? E me perdoe vocês que eu tenho alongado hoje, eu preciso falar com vocês essa mensagem. Deus fez várias promessas para nós, e que haveria de fazer limpeza, porque a terra é dele, a plantação é dele, a igreja é dele, o povo é dele. Tem uns 2 ou 3 que entenderam aí e disseram amém. Eu vou repetir para te dar a oportunidade, se você concordar, dizer: nós somos propriedade do Senhor. Amém? Quem concorda diz amém. Fale, vai aproximando, porque Deus podia ter dito assim: olha, está lá no endereço tal, na rua tal, o cara que está pecando e que está fazendo eu distanciar de vocês. Deus não fez isso. Deus disse: você vai primeiro na tribo, e a notícia está correndo.
Josué está procurando o cara que pecou contra Deus. Se ele chegasse, eu tenho certeza absoluta, e jogasse o joelho no chão e disse: antes que o Senhor lance a justiça, tenha misericórdia de mim e da minha casa, fui eu que fiz Israel perder. Ele não falou nada. Deus está mandando mensagem, Deus está exortando, usando o pastor Paulo, usando o pastor Wellington, usando o evangelista Marcelo, usando o pastor Moisés, usando todo mundo e pregando. E o Diego pregou a mensagem semana passada, né? Mensagem de Deus para o coração. E Deus está falando: onde você está? Onde você está? Ou você que está escondendo o pecado, que está mentindo, eu estou te dando oportunidade. Onde você está? Não falou nada. E Josué, vai. Deus fala: primeiro eu vou te levar na tribo. E Deus tira Josué e leva ele no meio da tribo, esperando, vamos ver se ele vai falar. Agora eu vou te levar na rua que ele mora. Agora eu vou te levar na casa. E ele não disse nada. Aí quando Josué colocou o pé dentro da tenda de Acã, ele disse: misericórdia agora? Misericórdia? Nós fomos na tribo, nós fomos na rua, nós fomos em vários lugares, demos tempo para você mudar de vida, agora você quer misericórdia? Deus disse: seja sobre ele a justiça. Vocês vão pegar eles, tudo que eles têm, e vão apedrejá-los, é o que eles merecem. Misericórdia, e pedra comendo em cima. Misericórdia, até eles calarem e não falar mais nada. Ficou um montão de pedras, segundo a história bíblica. E disse que seja esse lugar como exemplo para vocês. Eu não quero ser a pessoa a quem Deus escolheu para fazer justiça. Já dobrei o meu joelho em casa, que eu não sou bobo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Já coloquei a igreja 30 minutos de oração antes de cada reunião. Já prostrei o meu joelho no pó quando eu chegar aqui, porque eu disse: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Se vocês quiserem me seguir para esse propósito, Deus vos dá uma oportunidade de mudar de vida. Deus não precisa de uma multidão de gente para fazer deles uma nação. Deus falou com Moisés assim: olha, Moisés, eu estou farto deste povo. Eu faço de ti outro povo. Graças a Deus que o coração de Moisés era grandão e disse: não, Senhor, não faça isso. Tenha misericórdia deles. É o que eu fiz na minha oração. Eu disse: Senhor, quando eu ouvi aquela visão, eu disse: Senhor, tenha misericórdia desse povo. Tem várias profetisas aqui, e profetas também, que já me disseram diversas coisas, e você sabe bem do que eu estou falando. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Vocês me conhecem bem, estou há 10 anos aqui, pregando, quase sempre. Não há necessidade de vos amedrontar. Não, quem sou eu? Jamais faria isso. O que eu estou dizendo para vocês, olha aqui para mim, atenção por favor. Deus te ama, simples. Mas nós precisamos consertar com o Senhor. O pecado tratado e curado tira a morte. Vamos dizer isso? Quando, diga, 1, 2, 3, diga: quando eu reconheço os meus erros e os trato, Deus tira a morte. Deus faz isso. Eu quero que cada um de vocês, por favor, fique de pé comigo nessa noite. Mateus, como eu queria cantar uma música, mas acho que você não vai dar conta. A igreja sabe cantar? Vamos cantar a capela? A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão
para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, mas ele estendeu a sua mão para mim. Deus está falando conosco essa noite. Eu não quero constranger você, a não ser que o Senhor te mova para isso. Eu vou fazer uma oração por cada um de vocês essa noite. Se você se sentiu tocado pela palavra de Deus e disse: eu me arrependo e quero mudar de vida, e quer vir à frente, eu vou orar impondo as mãos sobre ti. Se você achar que não, que você deve continuar calado onde você está, é uma decisão que você toma. O meu papel é pregar a palavra, o Espírito Santo é de convencer você, e você é de dizer sim ou não. Então eu vou abrir agora esse espaço para que você saia do seu lugar para receber essa oração e confiar no Senhor para que Deus mude a sua história hoje. Quando Deus disse para aquele povo que tinha alguém errado no meio deles, Ele estava dizendo: eu não quero matá-lo, eu quero que ele converta. Mas eles resistiram à voz do Senhor e não tiveram coragem de dar um passo para o meio para mudar de vida. Tem alguém que quer mudar de vida? Sai do seu lugar. Que essa palavra serviu para você. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. Não se envergonhe, venha. Se tiver mais alguém aqui no centro, aqui na esquerda, na direita, dizendo assim: eu quero ter uma vida nova, não quero ser mais quem eu sou, quero tirar do meio do arraial aquilo que atrapalha que Deus se manifeste. Venha, eu vou orar por ti. Mais alguém, além desses dois senhores aqui? Pai, eu oro por eles nessa noite. Peço que a tua misericórdia os alcance agora. Tua palavra foi pregada conforme o que o Senhor propôs no meu coração, e eu não ocultei nada daquilo que o Senhor me deu. Eu faço como Josué fez aquela oração. Se há algo em meio de nós que nos atrapalha a aproximar de ti, traga à tona, Senhor, aos nossos olhos. Se houver tempo, cure. E se não, que seja a tua justiça sobre aquele que for necessário, ou a quem for necessário. O Senhor sabe da oração que eu fiz. E eu disse ao Senhor: se o Senhor quiser fazer de mim a diferença, eu estou à sua disposição para ser profeta, para levar o óleo para apaziguar a dor, o conselho para guiar o caminho, e que o seu nome seja glorificado. Eu quero fazer a tua vontade nessa igreja. Te peço na minha oração nessa hora que não haja ninguém aqui, nenhum deles, que o Senhor permita que venha escandalizar com essa palavra, mas que possam cada um de nós, eu e os demais, os pastores, os evangelistas, os diáconos, os cooperadores, os líderes de departamento, colocar a mão na consciência e perguntar: o que eu preciso mudar para te glorificar como igreja? Ajuda-nos a continuar pelas veredas da tua justiça, pelo amor do teu nome. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Traga o povo cegos, ainda que tenham olhos, surdos, ainda que tenham ouvidos, para que eles vejam o Senhor e que ouça a tua palavra. Onde eles estiveram retidos nessa cidade,
Eu ordeno no nome de Jesus que eles sejam libertos, assim como esses dois estão sendo hoje, para que o teu nome seja glorificado na vida da tua igreja. Caia por terra os inimigos do Senhor, aqueles que militam contra a tua vontade sejam envergonhados, que eles venham contra nós por um caminho, mas que fujam por 7 caminhos, como diz a tua palavra. Eu desfaço no nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, qualquer aliança que esses homens tenham feito, que algum dos que aqui estão ouvindo tinham feito, para que a aliança seja feita em ti e para ti. A ti dou a honra devida e o meu muito obrigado. Oro no nome de Jesus. Amém? Volte para o seu lugar. Deus te abençoe, Deus vos dê vitória. Estenda assim as suas mãos, por favor. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde nossa mente e guarde o nosso coração em Cristo Jesus. Isso aqui que eu vou falar é para quem crê, hein? Para quem crê. Amém? A vitória é de quem? Pelo sangue? Abrace alguém que está do seu lado aí, mesmo sangrando, mesmo todo machucado. Abrace ele e vão embora para a vossa casa, abençoados.